A Rádio Rio de Janeiro apresenta A Consolação de Jesus. Programa de estudo do Novo Testamento, sob a ótica da doutrina espírita. A apresentação: João Nogueira e convidados. Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós mais uma vez com muita alegria para o programa A Consolação de Jesus. Este programa aqui tem por objetivo o estudo do Novo Testamento. Estamos começando, claro, por Mateus, só que à luz da doutrina espírita, falando a respeito de coisas importantíssimas para as nossas vidas, que são os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos também de outros discípulos e apóstolos de Jesus que vão colaborando aqui com o nosso entendimento do que Jesus quis nos ensinar. E sempre, óbvio, como falei, à luz da doutrina espírita. Bem, meus irmãos, no programa de hoje teremos a companhia do nosso irmão e amigo Leopoldo Pio, que vai falar a respeito desses assuntos. E o nosso assunto de hoje, o nosso tema de hoje, o trecho de hoje, está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, que é exatamente o retorno do Egito e o estabelecimento em Nazaré. Nós vamos ler então esse trecho para que possamos compreender verdadeiramente o sentido de todos os ensinamentos que chegaram até nós através dos evangelhos de Jesus, segundo, neste caso, Mateus. Então vamos à leitura, como disse, capítulo 2 do evangelista Mateus, versículos 19 a 23. Quando Herodes morreu, eis que o anjo do Senhor manifestou-se em sonho a José no Egito e lhe disse: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, pois os que buscavam tirar a vida ao menino já morreram. Ele se levantou, tomou o menino e sua mãe e entrou na terra de Israel. Mas ouvindo que Arquelau era rei da Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo recebido um aviso em sonho, partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas: ele será chamado Nazareu. Bem, meus queridos amigos e irmãos, aí está a leitura do trecho que indicamos, que é o trecho em estudo de hoje, e tem algumas coisas interessantes, mas eu gostaria de começar de trás para frente, que o texto, nós estamos estudando, a leitura é feita em cima da Bíblia de Jerusalém, uma Bíblia católica, mas que tem uma tradução muito boa, e poucas coisas a gente tem que voltar lá no nosso querido Pastorino para tentar entender como é que foi a tradução para pegar a tradução correta. Mas a Bíblia de Jerusalém, de uma forma geral, ela é muito boa. Então nós estamos utilizando a Bíblia de Jerusalém aqui no nosso estudo do programa A Consolação de Jesus. Bem, então, como eu disse, começando de trás para frente, no finalzinho ele diz: ele será chamado Nazareu, que é exatamente citando uma profecia que foi feita no Antigo Testamento. Já nós damos qual é o momento que essa profecia, em que livro está, mas é bom
Um esclarecimento a respeito dessa palavra Nazareu, já que nós nos acostumamos a chamar Jesus de Nazaré ou Jesus Nazareno e não Nazareu. Nazareu ou Nazoraios é a forma usada por Mateus, por João e por Lucas lá em Atos. E o seu sinônimo, então, Nazareno, vem de Nazarenos, forma usada por Marcos e no evangelista Lucas. O que é interessante é que Lucas se utiliza no evangelho que ele escreve, que é o terceiro evangelista, ele escreve como Nazareno. E em Atos dos Apóstolos, que também é o próprio Lucas que escreve, ele se utiliza da palavra Nazareu. Então tem as duas formas. São duas transcrições correntes de um mesmo adjetivo aramaico, derivado do nome da cidade de Nazaré, aplicado primeiro a Jesus, indicando sua origem, e depois aos seus sequazes, os seus seguidores. Esse termo ficou como designativo dos discípulos de Jesus no mundo semítico, quer dizer, no mundo judeu, enquanto no mundo greco-romano prevaleceu o nome cristão, ou seja, quando eles eram chamados os homens do caminho, né, que eram conhecidos como homens do caminho, são os apóstolos de Jesus, eles eram conhecidos como os discípulos do Nazareno, ou Nazareu. E no mundo greco-romano, então, eles eram conhecidos como cristãos, que foi exatamente Lucas que disse: já que nós seguimos o Cristo, nós devemos ser designados cristãos. Não se percebe claramente a que oráculos proféticos Mateus alude aqui. Pode pensar-se em Nazir, em Josué 13, 5 a 7, ou em Neser, rebento, Isaías 11, primeiro versículo. Ou de preferência em Nassar, guardar, Isaías 42, 6 e 49, 8, de onde Nassar, o resto é uma expressão então utilizada nesses momentos da Bíblia, né? Nesses profetas do Antigo Testamento. É por aí que Mateus então se utiliza para trazer para nós essa expressão: ele será chamado Nazareu. Mas novamente nós temos um sonho, um espírito que aparece em sonho José, dizendo que, olha, aquele que estava querendo matar o menino morreu, já não existe mais, não tem perigo. Eles voltam, mas não voltam para Jerusalém, eles vão então para a cidade dentro da Galiléia chamada Nazaré. E aí eles vivem até que Jesus então começa a sua trajetória pública, né, sua vida pública, aproximadamente aos 30 anos de idade. Mas não vamos nos adiantar com tudo, né? Vamos deixar aqui o nosso convidado de hoje, meu amigo e irmão Leopoldo Pio, falar a respeito desse trecho. E aí, Léo, temos o que aí guardadinho para falar para os nossos irmãos a respeito desse texto? Meu caro João, quero primeiro agradecer essa oportunidade de estar mais uma vez aqui contigo no programa e para que a gente possa conversar e aprender um pouco mais sobre os evangelhos. Bom, primeiro ponto que eu gostaria de destacar diz respeito à cidade de Nazaré. Eu fiz uma rápida pesquisa sobre a cidade e é interessante a gente perceber que na época de Jesus, até onde eu pude perceber, a gente nem poderia chamar Nazaré exatamente de uma cidade, mas de um povoado ou talvez um vilarejo, porque não era uma cidade muito importante do ponto de vista cultural ou do ponto de vista político, principalmente. E hoje, Nazaré é uma cidade importante, ela ainda existe, é claro que é uma outra cidade que muito provavelmente se desenvolveu a partir daquele ponto histórico, a partir daquela cidade histórica originária, tradicional de Nazaré, e que hoje tem, evidentemente, uma importância não apenas cultural e histórica, mas também religiosa, evidente, por conta do seu vínculo com o nosso amado mestre e amigo Jesus Cristo.
Só para que os nossos ouvintes tenham uma percepção, tenham uma noção da importância dessa cidade para os dias de hoje, em Nazaré se encontra, por exemplo, a maior basílica do Oriente Médio, que é a Basílica da Anunciação, que é uma basílica, evidentemente, de tradição católica, apostólica romana, e, segundo as tradições, ela assinala o lugar onde o arcanjo Gabriel teria anunciado o nascimento de Jesus à Virgem Maria. Isso está descrito em Lucas 1, 26. Bom, um outro lugar que é bem interessante para que a gente perceba a importância da cidade é a Igreja Ortodoxa, também chamada Igreja de São Gabriel, que é um sítio alternativo à área da Anunciação, da Basílica da Anunciação, e encontra-se também na cidade a Igreja Greco-Católica Melquita, que se chama Igreja Sinagoga também, que é dessa expressão dentro do catolicismo que se chama greco-católica, que é um pouco diferente daquela tradição apostólica. E eu digo tudo isso para que os nossos ouvintes percebam a importância religiosa e também da diversidade religiosa que se encontra dentro do cristianismo. Na cidade, podemos encontrar também a Igreja da Carpintaria de São José, que, segundo a tradição, mais uma vez ocuparia o local onde se situaria a oficina de José, pai de Jesus, e a Igreja Mensa Christi, que é gerida pelos franciscanos e que celebra o lugar onde Jesus teria feito a sua refeição com os apóstolos após a ressurreição. Um outro ponto que eu queria debater contigo, João, saber tua opinião, porque você conhece melhor os evangelhos do que eu, isso não há a menor dúvida, diz respeito mais uma vez ao sentido do termo nazareno. Você falou do sentido etimológico, literário, e de tradução inclusive no grego, no aramaico, mas eu fiquei muito pensando a respeito do sentido social do termo, ou seja, será que o termo nazareno na época era visto como uma forma de exercer um certo preconceito com relação aos moradores desse vilarejo? Essa é uma questão que aparece nas pesquisas históricas de religião. E isso está nos evangelhos também. Em João 1,46, Natanael pergunta: pode algo de bom sair de Nazaré? O sentido dessa pergunta de Natanael tem sido alvo de debates, de polêmicas entre os historiadores da religião. Alguns analistas sugerem que isto significa apenas que Nazaré era muito pequena e pouco importante. Outros dizem que talvez houvesse um estereótipo, um preconceito com relação aos nazarenos, dizendo que eles não tinham uma moral bem desenvolvida, ou seja, a questão tinha a ver com a bondade ou a falta de bondade dos moradores dessa região. Tudo isso, claro, são reflexões, não há uma conclusão exata desses pesquisadores, mas quando a gente olha para os evangelhos, a gente percebe que, na verdade, Nazaré era vista com hostilidade por alguns evangelistas, pois os habitantes da cidade não acreditavam em Jesus em geral. E aí eu cito Marcos 6, 5, diz Marcos: ele não poderia fazer sua obra poderosa lá, no caso ele, Jesus Cristo. Em todos os evangelhos pode-se ler o famoso dito: um profeta só não é respeitado em seu próprio país, entre sua própria gente e em seu próprio lar, o que demonstra aí uma preocupação e um incômodo dos evangelistas com relação a essa falta de aderência dos nazarenos com relação à mensagem de Jesus. Essa frase está em Mateus, capítulo 13, versículo 57, em Marcos, capítulo 6, versículo 4, em Lucas, capítulo 4, versículo 24, e em João, capítulo 4, versículo 44. Bom, a gente pode levantar essas questões até para sugerir que os nossos ouvintes
caso queiram, façam essa pesquisa e comprovem se a minha referência está totalmente correta, mas o que mais importa é a gente perceber que muitas vezes quando a gente vê o termo o Nazareno, muito provavelmente esse o Nazareno já era uma forma de exercer algum tipo de preconceito ou de estigma com relação a Jesus. Então era mais um desafio de Jesus, de vir de um pequeno vilarejo muito pouco importante e que tudo nos leva a crer que era uma região que já era alvo de um certo preconceito, de um certo estigma, e Jesus ainda precisava encarar esse estigma para que a sua palavra realmente fosse reproduzida e servisse realmente como uma revolução moral para aqueles contemporâneos dele. Um último ponto que eu quero abordar, João, diz respeito evidentemente ao próprio texto que você leu. Esse pequeno trecho de Mateus, de certa maneira, evoca para mim várias questões que você, Henrique, e eu mesmo já abordamos, mesmo que indiretamente, em programas anteriores. Quais são essas questões, digamos assim? Por um lado, a programação espiritual preparada pela espiritualidade para que Jesus pudesse encarnar na Terra. A gente sabe que a espiritualidade planeja as vidas nesse sentido de construir as condições que permitam a cada espírito reencarnar, ou no caso de Jesus, encarnar na Terra. É muito interessante a gente entender que, se por um lado há uma programação espiritual que faz com que a gente nasça numa determinada família, num determinado país, com certos recursos materiais, intelectuais, sociais, enfim, a gente nasce num certo contexto social, cultural, histórico. Isso não quer dizer que o nosso destino esteja pré-definido, que ele esteja estabelecido. Nós, como espíritas, não acreditamos numa visão fatalista das nossas vidas. A gente sabe que existem irmãos religiosos que entendem que o nosso destino já existe, previamente construído, e que cabe a nós, ou caberia a nós, simplesmente fazer cumprir esse destino. Nós entendemos, como espíritas, que há uma programação espiritual, mas que existe um livre-arbítrio, existe a nossa possibilidade de escolher. O texto que você leu hoje, para que a gente pudesse debater, me faz pensar exatamente no papel desse anjo, e aí eu uso o termo anjo entre aspas, porque o termo anjo é utilizado pelos nossos irmãos católicos, enquanto que a gente entende que esse anjo, na verdade, é um espírito muito evoluído, que serve como um mensageiro, como um sinalizador de um certo comportamento ou de uma certa atitude que seria a melhor atitude a ser feita por aquele que recebe essa mensagem. E nessa experiência mediúnica, José recebe uma sinalização desse espírito elevado para que ele volte para Galileia e especificamente para Nazaré. Reparem que a atuação desse espírito elevado, que aparece em sonho para José, só é possível porque existia um planejamento espiritual e que dizia que o ideal seria que Jesus vivesse ainda na sua tenra infância em Nazaré. Então esse anjo, ele aparece para indicar, sinalizar para José uma alternativa que seria aquela que estava programada. O que não quer dizer que José não pudesse fazer outras escolhas. Daí o lado mais importante, mais positivo do livre-arbítrio, porque nós nos tornamos a cada escolha responsáveis pelo caminho que a gente trilha. E o Espiritismo ele é tão bonito que ele conecta esses dois lados, o do planejamento espiritual e da nossa possibilidade de ter o nosso livre-arbítrio, para que a gente seja responsável tanto pelos nossos desvios
quanto pela nossa possibilidade de aperfeiçoamento espiritual. Então, é claro que Jesus, na sua perfeição, com certeza, me corrija se eu estiver errado, João, com certeza, penso eu, ele participou desse planejamento espiritual. O lugar onde ele morou, as pessoas que estavam em contato com ele, especialmente os evangelistas, até mesmo seus pais e irmãos, enfim, tudo isso estava planejado. Mas, ao mesmo tempo, todas essas pessoas envolvidas no nascimento e no desenvolvimento do Jesus encarnado, de alguma maneira tinham o livre-arbítrio de fazer as suas escolhas e, nesse sentido, serem responsáveis pela sua evolução. A diferença é que nós, ainda na nossa imperfeição, evidentemente, diferentemente de Jesus, não participamos do planejamento espiritual que nos permitiu reencarnar. Mas eu acho que a gente ainda vai chegar lá. É isso aí, Léo. Ótimas reflexões, meu irmão. Ótimas reflexões. E trazendo essas informações históricas, culturais, para a gente poder se situar. Eu me lembro do nosso irmão Severino Celestino da Silva, quando ele dizia que para nós entendermos a língua não é preciso apenas que nós saibamos aquela língua, é preciso que nós entendamos a cultura daquele povo e na época que foi narrado, né? da época que foi narrado aquele ponto. Então, os evangelhos de Jesus, eles são de 2000 anos atrás, aproximadamente, né? Então, nós não podemos interpretá-los apenas entendendo com a cabeça de hoje, de uma pessoa do ano 2021, em plena pandemia, morando no Brasil. Quer dizer, cultura totalmente diferente, época totalmente diferente. Então é isso, temos que compreender exatamente como eram os costumes daquela época para a gente poder tentar entender aquilo que se quis dizer há 2000 anos. Essa questão do sonho de José, como já dissemos, nós, tanto agora na volta do Egito, quanto naquela anunciação da gravidez de Maria, e tanto também naquele momento em que o anjo também aparece para José em sonho, para avisar que o menino correria perigo, enfim, todos esses momentos são momentos que podem acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Nós somos espíritos. E como espíritos, nós vivemos aí à mercê de estarmos em contato com a espiritualidade o tempo todo. Lembremos mais uma vez nosso Paulo de Tarso, na sua carta aos Hebreus, capítulo 12, primeiro versículo, quando ele diz: e nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós estamos rodeados dessa grande nuvem de testemunhas que é exatamente a espiritualidade, são os desencarnados que nos rodeiam, né? E como bem lembrou o nosso Leopoldo, Jesus encarnou entre nós. A gente tem uma confusão às vezes, né? Jesus reencarnou, aí tem aquela concepção que lembramos sempre de Kardec, né? Entendei-vos, usai as palavras como quiserdes, mas entendei-vos. A espiritualidade sempre falava isso para Kardec. E o encarnar, nós falamos que Jesus encarnou porque ele só teve uma encarnação aqui no planeta Terra. Ele reencarnou inúmeras outras vezes em outros planetas, em outros mundos, mas aqui na Terra só uma encarnação. Por isso que nós nos utilizamos da palavra encarnação ao invés de reencarnação. E um ponto que ele destacou, o Leopoldo, é que nós não somos capazes de determinar como é que vai ser a nossa próxima encarnação ou reencarnação. E, claro, o Leopoldo estava falando no sentido mais amplo da palavra, porque nós podemos, sim, planejar, opinar e participar mesmo desse plano reencarnatório, dessa programação reencarnatória, como Jesus nos ensinou. Se o teu olho te é motivo de escândalo, arranca-o e lança-o de ti. Melhor entrares na vida tendo um só olho do que tendo os dois, todo o teu corpo venha a perecer. Mas agora nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Estamos apresentando A Consolação de Jesus. Voltamos a apresentar A Consolação de Jesus. Bem, meus queridos amigos e irmãos, estamos de volta com o programa A Consolação de Jesus, que tem por objetivo o estudo do Novo Testamento à luz da doutrina espírita. E nós hoje estudamos o retorno do Egito, que está lá no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 2, versículos 19 a 23, onde o Leopoldo nos trouxe aí reflexões muito interessantes, muito importantes, porque nós sabemos que o fundamental, na verdade, é o ensinamento ou os ensinamentos que Jesus vem nos trazendo para que nós possamos nos melhorar intimamente cada vez mais. Isso é fundamental em nossas vidas. Agora, existem outras questões históricas, culturais, que são também muito importantes para que nós possamos entender o contexto do que acontecia há 2000 anos, né? Para que a gente possa, muitas vezes, perceber alguma coisa que ficou despercebida, porque, por vezes, nós olhamos, entendemos o texto como se fosse hoje. Como eu falei no final da primeira parte, nós temos que avaliar o contexto total, não só daquilo que está escrito e, claro, traduzido para o português, sabe lá Deus quantas línguas passou essa tradução que nós temos em mãos hoje para chegar até aqui. Quantas línguas passou do hebraico, do aramaico para o grego, para o latim, passou do grego para o latim, passou depois para o alemão, não é? Que foi aquela questão da vulgarização da Bíblia através de Martinho Lutero, que traduziu a Bíblia para o alemão. Já foi considerado uma coisa assim sacrílega, um sacrilégio, né? Uma coisa que não se deveria fazer, pois todos que conseguissem entender o latim é que seriam aqueles que estariam realmente dentro da doutrina de Jesus. Mas nós, meus irmãos, como falei, estamos estudando o Evangelho de Jesus segundo Mateus. Estamos no capítulo 2, hoje, versículos 19 a 23. E na próxima semana vai ser a pregação de João Batista. Está lá no Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. Vai ser muito interessante, porque essa pregação começa a nos mostrar, começa a construir dentro da nossa mente aquele castelo todo que é o Evangelho de Jesus, que são os ensinamentos de Jesus, como Jesus diz, os ensinamentos de Deus que ele, Jesus, trouxe para nós. Vai ser muito interessante. Não sei se a gente vai fazer apenas um programa ou quantos programas vamos fazer. Como nós dizemos sempre, não temos a preocupação de correr com esse estudo, de acabar logo. Não é esse o objetivo, de acabar logo com o estudo. O que nós precisamos fazer é compreender, e mesmo do jeito que a gente faz, muitas passagens nós não compreenderemos, porque ainda nos falta conhecimento, nos falta elevação moral para que a gente possa realmente compreender tudo aquilo que Jesus quis nos ensinar há 2000 anos e hoje, através da doutrina espírita, clarificando, detalhando, mastigando para nós os ensinamentos de Jesus. Ainda assim, nós não conseguimos ainda compreender totalmente o que a doutrina espírita vem nos trazendo, que é exatamente o Evangelho de Jesus redivivo. É bom que se diga. Bem, meus irmãos, se vocês quiserem entrar em contato conosco, basta que vocês mandem o seu recadinho, claro, por texto, né? Áudio fica difícil para a gente poder trazer aqui o seu áudio, mas por texto vocês mandem para nós e nós vamos trazer as mensagens de cada um de vocês aqui. Mensagens, perguntas, o que quer que seja. E o nosso WhatsApp é o 21 98459 3950. 21 98459
98459-3950. É o WhatsApp exclusivo do programa A Consolação de Jesus. Primeiro recadinho é da nossa irmã Ana, que ela diz assim: bom dia, estou gostando muito do seu programa, que tem reprise no sábado. Acabei de ouvir a reprise. Obrigado, Ana. Nós conversamos um pouco, né, a respeito de alguns tópicos interessantes que o Evangelho de Jesus nos traz, e muito bom saber que você está gostando. Obrigado, Ana. A nossa irmã Elisa, de Campo Grande, manda aqui uma matéria sobre aparições de Maria na cidade de Natividade. É muito interessante a matéria, e quando a gente puder, a gente vai trazer também essa matéria. Tá ok, Elisa? Obrigado aí pelo teu carinho, obrigado pela contribuição. O nosso irmão Alamir, lá de Sepetiba, ele está agradecendo aqui. Muito obrigado pela resposta sobre Simão o leproso. Continuo gostando muito do programa, diz o Alamir, lá de Sepetiba. Obrigado, Alamir. Nosso Henrique Parente, semana passada, respondeu aí, nós respondemos em conjunto, claro, essa questão do Simão o leproso, que morava em casa, né? E é muito interessante que o que veio para nós de explicação, provavelmente a espiritualidade aí nos intuindo, foi que naquela época as pessoas que tinham dinheiro, que tinham muitas posses, ricos, né? Eles tinham a possibilidade de ficar em casa mesmo doentes, mesmo leprosos, que era uma doença que era tida como doença que era suja, imunda, imundícia. Então os pobres eram colocados sim no Vale dos Leprosos, mas aqueles que tinham condições financeiras não eram colocados no Vale dos Leprosos. Eles ficavam, na verdade, em casa, porque tinham, mais uma vez dizendo, tinham condições, tinham dinheiro para isso. Obrigado aí, meu irmão Lamir. A Maria do Carmo, nossa irmã Maria do Carmo, não botou o bairro aqui. É interessante colocar qual é a localização que vocês estão. Estão no Rio de Janeiro? Qual bairro? Estão fora, em outra cidade? Ou fora do Brasil? Mandem a localização, que é muito interessante para nós podermos verificar, né, onde está chegando o programa A Consolação de Jesus pela nossa querida e amada Rádio Rio de Janeiro. Aqui a Maria do Carmo então disse: boa tarde para todos. Excelente estudo. Muito bom estar acompanhando esses ensinamentos sobre a vida de nosso querido mestre. Muito feliz em ouvir vocês. Gratidão. Ô Maria do Carmo, nós aqui agradecemos, né? Muito bom ter você, como ter todos vocês como nossos amigos aqui, nossos apoiadores, pessoas que com todo carinho nos ajudam a fazer não só o programa A Consolação de Jesus, mas todos os programas da Rádio Rio de Janeiro, né? Todos que passam por aqui, por esses microfones sagrados da Rádio Rio de Janeiro, têm o carinho de cada um de vocês, tenho certeza absoluta. Muito obrigado, Maria do Carmo. Heloísa Helena, nossa irmã Heloísa Helena, dizendo aqui: boa tarde, João. Esse programa é muito bom, bem esclarecedor. As duplas ótimas, parabéns. Obrigado, minha irmã Heloísa Helena, pelo carinho também, pela participação aqui. E é isso mesmo, vamos em frente, vamos fazendo com que a gente consiga, né, entender, compreender melhor essas mensagens de Jesus, essas mensagens que são tão importantes para as nossas vidas, né? E, bem, nós gostaríamos de aqui, antes de darmos continuidade, trazermos mais uma vez, para quem não pegou, tanto o WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, quanto o próximo ponto. E aí é interessante, se vocês puderem mandar suas colaborações, suas colocações, o que vocês entendem desse trecho, que para a semana que vem a pregação de João Batista está no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12. É um trecho muito interessante. Digo-vos que nós estamos lendo a partir da Bíblia de Jerusalém. Então, quem tiver a Bíblia de Jerusalém, ótimo. Quem não tiver também, qualquer Bíblia serve, tá bom? Qualquer Bíblia
serve, porque aí nós vamos também tentando tirar dúvidas. Olha, na minha Bíblia não está escrito assim, está escrito desta outra forma. E aí a gente tenta entender por que escreveram de uma forma numa e de outra forma em outra, né? Então, o próximo estudo será o Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 3, versículos 1 a 12, que é a pregação de João Batista. Então, mande seus recadinhos para o 21, WhatsApp do programa A Consolação de Jesus, WhatsApp exclusivo, 21 98459 3950. 98459 3950. É isso aí. Aproveitando aí esses minutos que nos restam, para lembrar que nós também estamos aí com o Leopoldo e o Henrique, e em breve, quem sabe, teremos outros irmãos fazendo parte desse trabalho. Mas é importante, meus irmãos, que vocês continuem ajudando a Rádio Rio de Janeiro. A Rádio Rio de Janeiro, ela vem passando por um momento de turbulência, como qualquer instituição filantrópica, qualquer instituição que vive eminentemente da contribuição das pessoas que gostam, que confiam, que apoiam a nossa causa, a causa de cada uma dessas instituições. A Rádio Rio de Janeiro não é diferente. Nós temos muitas dificuldades com relação aos recursos financeiros. Estamos finalizando lá a obra do Estúdio Geraldo de Aquino, que vai poder abrigar os programas ao vivo, também a parte de vídeos para mídias sociais, como Facebook, YouTube e etc. Logo, se Deus quiser, essa pandemia vai estar cessando, ou seja, a vacinação em massa vai ocorrer e nós vamos conseguir superar essa fase, e lá também vamos poder receber irmãos, como num programa de auditório, por exemplo. Vão ter cadeiras, é um estúdio bem maior, quem conhece lá a Rádio Rio de Janeiro sabe do que eu estou falando, é um estúdio bem maior, que pode sim ter pessoas ali, como uma plateia, e até interagindo com os programas, com os programadores, com as pessoas que estão ali conversando a respeito do tema proposto para aquele dia. Então, o que eu peço para vocês, se vocês puderem, é que contribuam com o Clube da Fraternidade. O Clube da Fraternidade é o principal mantenedor, a principal forma de mantermos a Rádio Rio de Janeiro no ar. É muito triste quando a gente pensa assim, olha, pode ser que a Rádio Rio de Janeiro não possa continuar no ar, porque a gente não tem recursos para continuar mantendo a Rádio Rio de Janeiro. E aí, como é que faz? Não faz, né? A gente, se não tiver como manter a Rádio Rio de Janeiro no ar, infelizmente teremos que fechar. Mas graças a Deus, ao longo desses 50 anos, a rádio está completando 50 anos. Ao longo desse tempo, sempre passou a rádio por dificuldades, às vezes dificuldades extremas, que fizeram até alguns dos diretores antigos, dos presidentes antigos, pegar empréstimos bancários para continuar mantendo a rádio no ar. E a gente louva muito a todos esses irmãos que passaram antes de nós pela Rádio Rio de Janeiro, porque eles foram guerreiros, né? Em momentos complicados é que nós percebemos o quanto as pessoas se esforçam, se doam, fazem com que a sua vida seja dedicada inteiramente a uma obra que é uma obra maravilhosa, que está levando consolação e esclarecimento para muita gente. Então, se você puder contribuir conosco a partir de R$20 mensais, entre em contato agora com o Clube da Fraternidade. Está lá o Cristiano Bernardo aguardando sua ligação. Tem a Maria Clara também, que atende às vezes as ligações. E o telefone, ele também é WhatsApp, ele não é só telefone, tá? Você pode ligar, mas também pode mandar uma mensagem via WhatsApp. O telefone então é o 21 3386
1422. 21 3386 1422 é o telefone e também o WhatsApp do Clube da Fraternidade. Muita gente estranha, né? Mas como um telefone, né, um número que é aqueles antigos fixos, um número fixo, como é que ele é o WhatsApp também? E a tecnologia mudou, né? E hoje as operadoras de telefonia fizeram essa modificação e conseguiram nos proporcionar isso. Um telefone, um número de telefone fixo também é o WhatsApp. Então, mande seu recadinho lá para o Cristiano Bernardo, diga, olha, eu quero entrar nessa luta do bem, a favor do bem, e fazer com que a Rádio Rio de Janeiro consiga ficar mais 50 anos, mais 100 anos, mais 200 anos, quantos forem necessários para que possa ajudar a inúmeras pessoas que estão sendo ajudadas, e nesse momento de pandemia principalmente. Tivemos muitos relatos de pessoas falando que, olha, graças a Deus vocês estavam ao vivo, programas ao vivo, porque assim nos ajudaram muito a superar esse momento tão drástico, tão difícil. Então, 21 3386 1422. 3386 1422, telefone e WhatsApp do Clube da Fraternidade. Você pode colaborar a partir de R$20, como eu disse. Vai um boleto de preferência por e-mail para você. Se você puder já falar, olha, Cristiano, meu e-mail é tal, olha, Maria Clara, meu e-mail é tal. Mande o boleto pelo e-mail, não mande pelo correio. Porque os correios, depois que entrou a pandemia, então, eles têm tido um trabalho que não está legal. Né? Não chegam as cartas fisicamente. Eu, por exemplo, recebo todo mês o boleto via e-mail. E aí não tem problema, não tem erro nenhum. Tem pessoas que programam já um débito em conta, um débito automático em conta. Cada banco ele trabalha de um jeito. Se você puder, se informe com o gerente da sua conta como é que você pode fazer esse débito, essa transferência ou depósito mensal já programado na sua conta direitinho, aquele valor que você programou, aquele valor que não vai te fazer falta, isso é importante, né? Nós não queremos aqui que você tire dinheiro do seu orçamento, que você, faça um sacrifício além do possível. Não, queremos que você contribua se você tiver condições, tá bom? Então, repetindo, 3386-1422, telefone e WhatsApp do Clube da Fraternidade. Meus queridos amigos e irmãos, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, agradecendo imensamente o carinho, a audiência, a colaboração de cada um de vocês, o compartilhamento deste programa para quantas pessoas forem possíveis. E então nós vamos agora fazer uma pausa, ouvir a Ave Maria interpretada, Ave Maria de Gounod interpretada aí por uma cantora lindíssima que depois eu busco saber quem é e informo para vocês. Vamos então elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e aos bons espíritos para fazermos a nossa prece final. Querido Mestre Jesus, Senhor, quanto sofrimento temos visto, Mestre. Quantas pessoas que estão padecendo doenças com dores terríveis. Quantas pessoas que estão desacreditadas da medicina dos homens. Mas sabemos, Senhor, que ainda que a medicina dos homens falhe, Tu, Senhor, não deixas de assistir a cada um de nós. Tu, Senhor, que estás com todos, independente de quem somos, independente se somos bons, se somos maus, se somos felizes ou tristes, se temos condições financeiras ou não temos nada, Tu estás sempre conosco, Mestre. Isso é uma verdade incontestável.
detestável, porque tu dissestes: eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos séculos. E certamente, Senhor Jesus, tu não mentistes, como não mentes para cada um de nós, para todos nós. Tu estás conosco em todos os momentos, não apenas naqueles momentos felizes, e também não apenas naqueles momentos tristes de dores, de sofrimentos, mas em todos os momentos. Nós, Senhor, é que não estamos contigo. Nós é que fazemos muitas vezes uma força para que nós estejamos fora do teu evangelho, dos teus ensinamentos. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a buscar constantemente que estejamos realmente vivenciando o teu evangelho, vivenciando a tua doutrina espírita, que é o teu evangelho redivivo. Obrigado, Mestre Jesus, porque tu não desistes de nós, tu estás conosco, como disse, tu estás sempre atendendo as nossas preces. Sim, por vezes, Senhor, não somos atendidos porque aquilo que pedimos não será bom para nós. Aquilo que pedimos pode até nos prejudicar, e muito. E é por isso, Jesus, que nós agradecemos por tudo o que recebemos. Tudo que Deus nos envia é muito bom. Graças a Deus, Senhor, nós estamos sob o amparo do teu amor, do amor de Deus e do amor dos Espíritos do bem. Que a tua luz e a tua paz se faça com cada um de nós, que nós estejamos contigo agora e para todo sempre. Que assim seja. Planeta do Senhor Jesus, todas as almas Ele conduz a encontrar a paz, lapidando os nossos corações, através das provas e expiações, pouco a pouco evoluir. Viver seu evangelho dia a dia, levando a sabedoria do Cristo de Deus, amando os nossos irmãos errantes. São tantos os que estão distantes de você, Cristo Jesus. Mas um passo em breve Jesus dará, joio e trigo juntos não poderão continuar. Pois a terra não será mais de provas e expiações, pois aqui só poderá continuar o rebanho único. Que seja feita tua vontade, Jesus. Muitos guardam este dia com amor no coração. Quem semeou o teu amor poderá continuar aqui no teu planeta.